Paz do Senhor Jesus, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava aqui fazendo um momento devocional junto com a minha esposa e dentre algumas passagens que eu estava estudando aqui, o Senhor me relembrou uma passagem de Jeremias capítulo 20, onde me fez ou me trouxe a seguinte pergunta: quem de nós nunca quis desistir? Quem de nós nunca quis parar em algum momento? E a queixa de Jeremias no capítulo 20 podia ser minha, podia ser sua, porque Jeremias, ele era um profeta, representava uma liderança levantada por Deus para falar ao povo, e ele sentiu vontade de parar, ele desanimou. Lá no capítulo 1, quando Deus seleciona Jeremias desde o ventre e diz que as nações ele seria levantado como profeta, e disse que seria com Jeremias, a gente vê Deus trazendo para Jeremias uma tranquilidade de que tudo que ele tivesse que falar, tudo que ele tivesse que fazer, ele não se preocupasse, porque Deus estaria ao lado dele. Nós vamos ver, dentro do capítulo 1 em diante, que a mensagem que Jeremias carregava, que Deus pedia que ele falasse, era uma mensagem dura, pesada, e que as pessoas não queriam ouvir. Correção, juízo, denúncia de atos que Deus não se agradou, mas o papel de Jeremias era falar aquilo que Deus mandou, porque Deus queria colocar o povo de volta no prumo e precisava ouvir de Deus através de Jeremias. No capítulo 20, Jeremias se sente iludido, enganado, porque cada vez que ele abria a boca ele era zombado, xingavam Jeremias, e isso doía nele. E toda vez que ele falava ele era insultado, censurado. Mas o interessante é que o Deus que chamou Jeremias garante o sucesso da mensagem. E um outro ponto é que ele quis relutar com Deus por ter se sentido quase que iludido por Deus, porque ele sofreu tudo isso quando abriu a boca para falar a mensagem que Deus pediu que ele falasse. E quando ele ousou dizer entre o 7 e o 9 do 20, não vou falar mais dessa mensagem não, não vou mais abrir a boca e falar dessa mensagem. Ele não conseguia, porque dentro dele ardia como fogo retido em seus ossos. Conseguimos entender que não é sobre nós, é sobre a mensagem de Deus em nós. Que não é sobre estar confortável para mim, mas estar de acordo com o que Deus quer que eu faça. É estar alinhado com o que Deus quer. Então, Jeremias estava em um momento desconfortável, desanimou, quis parar, não queria mais falar a mensagem, mas aquilo que estava dentro dele era maior do que a vontade dele de parar, era maior do que a vontade dele de relutar com aquilo que Deus pediu que ele fizesse. E quando ele disse: não mencionarei mais, nem falarei o seu nome, que essa chama ardeu retido, como se estivesse ali nos ossos de Jeremias, me trouxe o seguinte entendimento: não adianta lutar contra aquilo que Deus já depositou em nós como chamado. Se eu disser a você que arranque aí um dos seus ossos de dentro de você, você não consegue arrancar agora. Da mesma forma é quando nós queremos arrancar de nós o que Deus já colocou em nós. Então, esse fogo, essa exaustão que ele sentia, é porque ele relutava para não fazer mais aquilo que Deus pedia. Depois, ele acabou reconhecendo que o Senhor é o forte guerreiro que estava com ele. E ele assim continuou a falar da mensagem, mesmo tendo sido até preso nesse capítulo, por conta da mensagem. Então Deus fala para você, mesmo que tenha desanimado: eu sou o forte guerreiro que estou com você. Continue, entregue o que eu pedi, porque fui eu que depositei em você algo maior do que você imagina. Então você não vai parar, você vai continuar. Sabe por quê? Porque dentro de você arde uma chama que é mais forte do que a vontade de parar, é mais forte do que o desejo de não avançar, porque Deus está contigo. Então certamente fica com o coração tranquilo e calmo e só faz o que Deus pediu, porque Ele é o forte guerreiro que está junto de você. Que Deus te abençoe.